Meus queridos irmãos e irmãs, aqui é Rakan falando. Eu te amo muito e também amo muito e respeito aquelas pessoas que mantiveram um bom coração apesar de todo o sofrimento que está acontecendo em seu planeta. Para resumir a situação em seu mundo, extraterrestres e seres hostis, junto com seus asseclas terráqueos, sugam a energia da humanidade há milênios. Nós os chamamos de controladores escuros. Esses extraterrestres e seres hostis alimentam-se particularmente das chamadas emoções negativas e, portanto, construíram a sociedade da Terra de tal forma que o sofrimento é maximizado, sem deixar muito óbvio que os terráqueos estão de fato sendo criados como gado. Nós, galácticos positivos, lidamos quase completamente com os extraterrestres e seres hostis. O que resta dos controladores das trevas são principalmente apenas os seus asseclas terráqueos. Há um grupo de terráqueos lutando contra esses controladores sombrios. Muitos deles soldados e generais que fazem parte de forças armadas estabelecidas. Às vezes são chamados de chapéus brancos. Às vezes são chamados de forças contrárias e às vezes são chamados de aliança. Nesta mensagem usarei o termo chapéu cinza para eles. Este grupo é apoiado por nós galácticos positivos. Achamos que é melhor deixarmos os terráqueos assumirem a liderança quando se trata de questões práticas na superfície da Terra, por razões descritas em minha mensagem Rakan História da Humanidade. Nós da Federação Galáctica não temos regras rígidas que seguimos. Em vez disso, seguimos e servimos a fonte. As três coisas principais que a fonte deseja na Terra são o fim de tanto sofrimento, deixar os terráqueos fazerem suas próprias escolhas e garantir que a sociedade baseada no amor que se estabelece realmente dure. Do nosso ponto de vista, as pessoas tendem a se tornar mais amorosas e altruístas se tiverem suas próprias necessidades atendidas, e mais medrosas e egoístas se não tiverem suas próprias necessidades atendidas. Sim, isso é uma generalização, mas para nós é óbvio que em geral isso é verdade. Afinal, os pleiadianos são, em média, mais amorosos e altruístas do que os terráqueos, porque temos nossas necessidades atendidas. Não somos inerentemente melhores do que você. Biologicamente, somos praticamente da mesma espécie e, como afirmado, nossas raças podem até ter filhos juntos da maneira normal. Então, do nosso ponto de vista, é óbvio que o que é necessário na Terra é ajudar as pessoas a terem suas necessidades atendidas da forma mais rápida e completa possível. Observe que a liberdade é uma das necessidades da humanidade. Então, não estamos defendendo um governo totalmente controlador aqui. Em vez disso, o que achamos que seria um grande passo é liberar publicamente a tecnologia que torna a vida das pessoas melhor, como a tecnologia de energia gratuita. Uma proposta para isso foi traçada na mensagem de Túnia, Vamos Libertar a Terra. Além disso, os chapéus cinzas já possuem essa tecnologia e poderiam lançá-la publicamente hoje, se assim o desejassem. No entanto, este não é o caminho que os chapéus cinzas escolheram. O caminho que eles escolheram é lutar contra os controladores das trevas nos bastidores e, quando possível, prender seus lacaios terráqueos. No entanto, eles estão permitindo que os controladores das trevas mantenham o controle da grande mídia e continuem tornando a vida cada vez mais difícil para as pessoas comuns. A esperança que esses chapéus cinzas têm é que quando as pessoas sofrerem o suficiente, elas acordarão. No entanto, do nosso ponto de vista, quando as pessoas sofrem, elas se tornam menos amorosas e mais egoístas. Isso é o oposto do que nós e do que a fonte deseja. Portanto, pensamos que a estratégia atual é contraproducente. A sombra subconsciente dos chapéus cinzas superiores também é que eles gostam de ter mais poder, mais conhecimento e mais dinheiro do que a pessoa média.
Além disso, em alguns casos, eles têm um passado sombrio e entendem que se tudo fosse trazido à luz, seu próprio passado seria divulgado. Inconscientemente, esses chapéus cinzas estão menos ansiosos para se mover em direção a essa sociedade baseada no amor do que os terráqueos acordados esperariam. Eu quero ser justo com os chapéus cinza. Eles estão trabalhando duro, às vezes estão arriscando suas vidas, e estão fazendo algum progresso contra os controladores das trevas. Ao mesmo tempo, eles estão sentados em uma montanha de evidências. Eles poderiam começar as prisões em massa amanhã dos controladores das trevas. Ou eles poderiam publicar todas as suas evidências hoje e assim capacitar a população para responsabilizá-los. Os chapéus cinza provavelmente se defenderiam dizendo que a população precisa acordar e a culpa é do cidadão comum que esse processo está demorando demais. Do nosso ponto de vista, ao fazer as pessoas sofrerem, você apenas reduz a perspectiva delas a um modo de sobrevivência. Se você quiser acordar as pessoas, certifique-se de que suas necessidades sejam atendidas primeiro. Alternativamente, os chapéus cinza podem dizer que se eles começassem a prender pessoas agora, então as pessoas não teriam aprendido a lição, e portanto a nova sociedade poderia não durar. Embora eu concorde que é importante que a nova sociedade dure, também acho que já houve tanto sofrimento que os terráqueos já aprenderam a lição. Talvez esse argumento fosse válido 3 anos atrás, mas não é válido agora. Se as prisões em massa e a divulgação pública acontecerem agora, então a nova sociedade baseada no amor será estável. Além disso, não entendo como os chapéus cinza esperam que as pessoas acordem e se empoderem quando ainda há tanta censura acontecendo. Se eles querem que as pessoas se empoderem, então quero convidá-los a remover a censura. Alguns passos foram dados em direção a esse objetivo, mas não o suficiente da perspectiva da Federação Galáctica. Se a Fonte e os Galácticos Benevolentes fossem completamente independentes da Terra e apenas deixassem as coisas acontecerem, então há um risco significativo de que os atuais Chapéu Cinza eventualmente se tornassem um novo grupo de controladores ocultos, que pensam estar guiando os terráqueos por trás, nas cenas, para o seu próprio benefício. Se isso acontecesse, esse grupo quase certamente se tornaria corrupto com o tempo. A única maneira de evitar isso é capacitar as pessoas. Isso significa ajudá-los a atender às suas necessidades, lembrando que a liberdade e o acesso irrestrito à informação verdadeira são algumas dessas necessidades. Em nome da Federação Galáctica, estou formalmente avisando aos Chapéus Cinza de que também os estamos observando. Se você se afastar muito do território que vai guiar e dirigir os terráqueos nos bastidores para o seu suposto benefício, um dia poderá se encontrar diante de uma corte galáctica. A humanidade merece liberdade, incluindo a liberdade de você. Para ser claro, não estamos dizendo que você já se desviou muito nessa direção, mas vemos isso como um possível cenário futuro e queremos alertá-lo contra isso. Em um nível mais prático, muitos de vocês juraram que defenderão a Constituição ou o povo. Gostaríamos de pedir que você cumprisse esses juramentos, o que significa prender os controladores das trevas e divulgar publicamente as provas de seus crimes. Do nosso ponto de vista, muitos de vocês não estão cumprindo seu juramento, e rejeitamos o argumento de que este é o único caminho. Você também tem a opção de prisões em massa, divulgação pública do que está acontecendo e divulgação pública de tecnologias que ajudariam os terráqueos a atender às suas necessidades. Teríamos o prazer de fornecer nosso suporte para qualquer uma dessas opções. Para nós, a quantidade de sofrimento na Terra é desoladora e inaceitável. E não são apenas os adultos que sofrem, crianças inocentes também estão sofrendo, às vezes de maneira realmente terríveis. Se você continuar apenas deixando as pessoas sofrerem, incluindo crianças, então, em algum momento, seus chapéus cinza também correm o risco de que os civis comuns comecem a pensar em você como violadores de juramentos, e não muito melhor do que os controladores das trevas.
A Terra será livre um dia, posso garantir isso com absoluta certeza. E nesse momento, os civis vão olhar para trás e ver como você se comportou durante esses tempos. No momento, acho que você pode defender principalmente suas ações, mas se continuar deixando essa situação se arrastar, em algum momento acho que não será mais capaz de defender suas ações quando finalmente a maioria dos civis perceber o que está acontecendo. Então, Chapéus Cinza gostaria de convidá-los a tomar ações mais diretas para ajudar seus irmãos e irmãs terráqueos. Gostaria de convidá-los a iniciar o processo de divulgação pública de uma forma que os civis comuns não possam ignorar. E gostaria de convidá-lo a lembrar-se do seu juramento. Deixe-me abordar os civis da Terra agora. Um dia você será livre, eu absolutamente garanto isso. A única questão é quão lento e doloroso será o caminho para aquele lugar. Nós, galácticos, estamos apoiando você, mas ainda hesitamos muito em assumir a liderança quando se trata de questões práticas na superfície da Terra. Se os chamados Chapéus Cinza fizerem prisões em massa e divulgação pública, pensamos que a nova sociedade baseada no amor será estável e durará. No entanto, se nós galácticos começarmos fisicamente prisões em massa em seu mundo, então pensamos que a nova sociedade baseada no amor pode muito bem não ser estável. Portanto, continuamos muito hesitantes em intervir diretamente na superfície da Terra. Isso significa que, infelizmente, você não pode confiar nem nos Chapéus Cinza nem nos Galácticos para melhorar sua situação de vida no curto prazo. Eu gostaria que não fosse assim, mas é a verdade do meu ponto de vista. Se os civis apenas esperarem, eventualmente as coisas serão resolvidas, mas isso pode não acontecer até 2024 a 2026. Pode ser mais cedo, mas também pode ser mais tarde. Se você se sentir chamado, eu começaria a pensar seriamente em construir estruturas alternativas fora do sistema. Se um número suficiente de civis regulares sair do sistema, ele entrará em colapso e será rapidamente substituído por essa sociedade baseada no amor que todos nós queremos ver. Você não mudará as coisas fundamentalmente apenas apontando quão ruim e quebrado é o sistema atual. A maioria das pessoas já sabe que o sistema atual está falido. Você muda as coisas construindo uma alternativa melhor. Portanto, cidadãos comuns podem desempenhar um papel crucial aqui, construindo um sistema alternativo. Eu entendo que isso é assustador, mas você será apoiado por forças invisíveis e a cada passo do caminho, se você fizer isso, você descobrirá que as coisas simplesmente se encaixarão e funcionarão para você. Você pode ter medo de certas coisas, como o governo ou indivíduos interferindo em você. Mas se você genuinamente trabalhar para a melhoria da humanidade em oposição ao lucro pessoal, então você estará protegido. Além disso, você não precisa fazer isso sozinho. Você pode encontrar pessoas que pensam como você e trabalhar juntos nisso. Ou você pode ingressar em uma organização existente. Eu gostaria de ter uma mensagem mais feliz hoje. Mas, infelizmente, os civis terráqueos não podem contar com os Chapéus Cinza ou com os Galácticos para melhorar suas condições de vida a curto prazo. Não é justo, mas em última análise é a realidade. E se você receber isso, provavelmente você é um trabalhador da luz, o que significa que antes desta vida você se inscreveu para ajudar a Terra. Então, de certa forma, vocês, trabalhadores da luz, são a cavalaria que se alistou para ajudar a salvar a humanidade. Eu entendo que esta é uma tarefa enorme e não é muito justo que os Chapéus Cinza não tenham feito sua parte da maneira que esperávamos. Mas, novamente, você não precisa fazer tudo sozinho. Você só precisa fazer a sua parte, e mesmo ações relativamente pequenas podem ter consequências enormes. Cada vez que você ajuda alguém, essa pessoa fica mais apta a ajudar os outros, ou pelo menos ser boa para as pessoas ao seu redor. Portanto, cada ato de bondade que você realiza atinge muito mais pessoas do que você percebe conscientemente.
Isso significa que com coisas relativamente pequenas, você pode ter um enorme efeito positivo na humanidade. E com isso, vou deixar vocês hoje. Você tem todo o meu amor e respeito, e tem a minha promessa de que um dia a humanidade será livre. Seu irmão estelar, Rakan, para a Era da Luz.